Olá, meus amigos, João Ricardo de Uberlândia. Quanta água! Minha gente, é o seguinte, Praça Tubó Vilela, cidade de Uberlândia. Minha gente, a culpa que Lula tem com a nação brasileira é muito grande. Eles, dentro do artifício de ter polarizado o pensamento esquerdista como amigo do pobre, do injustiçado, do caído, do triste, e eles amarraram os filhos rebeldes à filosofia esquerdista. Mas, na verdade, a vida é uma ciência, é uma educação, é uma busca incessante. Um país com auxílios em lugar dos lucros é uma tolice imensa. E a culpa e os roubos, os absurdos, os assassinatos criaram riquezas que não servem para nada. Sejam ricos, sejam pobres, todos nós, no leito de morte, vamos saber o valor de cada coisa. Então os valores são importantes. Lula, esquerda, se perderam na coisa mais importante neste mundo, Jesus de Nazaré. O mundo tem tentado destruí-lo de todas as formas, nas semelhanças de pessoas que viveram, semelhanças estas com as obras de Jesus de Nazaré, mas não conseguem. Jesus entendeu, por ser filho de Deus e acredito ser o próprio Deus, as Escrituras em si, ela é incapaz de demonstrar a grandiosidade de Deus escritamente. Pois a vontade de Deus, segundo o profeta Isaías, que Deus escreveria a sua lei nos corações dos homens e mulheres. E Jesus de Nazaré é o único nesse planeta que conseguiu tudo isso. Eu quero dizer à cidade de Uberlândia que os judeus, infelizmente, como os Lulas, os intelectuais que já estiveram nesse planeta, sempre tentando fazer algo bom, mas no final falham. E por que falham? Porque assim como o rei Saul se colocam diante do Senhor, o Criador, e quer dar espetinho, tornando as pessoas longe da grande escola da espiritualidade. Os judeus, infelizmente, deveriam pensar que no Éden, o Alá em árabe, que é Jeová, Javé, Yod-Re, Vav-Re do tetagrama, ou YHWH, falou a Adão e Eva. Mas os espíritos dos homens se rebelaram ao crescimento, devido à natureza de busca em si mesmo. Alterou-se o nosso DNA através daquela informação do fruto do bem e do mal. Depois o Senhor avisou as consequências de viver longe dele, comendo, bebendo, dançando um sambinha. E o Senhor, na sua misericórdia de sua criação, sabendo que tudo acabaria em guerras e vários travamentos, choros e ranger de dentes, ele deu a Torá, a lei. E nós vimos que os magistrados, bandidos, desgraçados, eu os adoraria quando tiver poder fazer o que tem que ser feito com todos esses vagabundos. Não adiantou. Jesus disse que se uma nação sofre e um magistrado, uma lei, busca esses para ajudá-los, para captar suas vidas, e a vida deles não prospera e a vida deles prosperam, é um país miserável. Então quem vota em vagabundo, ladrão, esses desgraçados, é mais desgraçado ainda. E eles simplesmente condenam a si e seus irmãos, toda a nação, semelhantes aos testemunhos de Jeová, que foram assassinados em 1945, não aprenderam com os judeus que se armaram até os dentes, e faz um desfavor, não só na Rússia, que Putin nos chamam de contra a pátria, contra a vida, contra a soberania do país, e eles se repetem isso pelo mundo todo. Se nós precisarmos de um voto para não eleger mais um bandido como Lula, eles não votam, faz como o Movimento Brasil Livre. Infelizmente vivemos mentiras, mas retornando ao pensamento da história, então deu a Torá, não deu, o povo continuou pecador e dominado. Depois Deus enviou o seu Filho ao mundo, e o Filho nunca se pôs como ser o próprio Deus. Nas Escrituras, o próprio Jesus se coloca como o Filho amado, mas ele veio e demonstrou o cumprimento das profecias de que nós nos tornamos filhos de Deus, partícipes em Deus, sendo para a vontade de Deus em nós mesmos. E só Jesus de Nazaré conseguiu isso. Então, falou com os homens no Éden, não deu certo.
mandou a Torá, não resolveu os problemas. Depois o próprio Deus desceu à terra. O próprio Deus, é isso que eu tenho crido, porque eu não consigo achar vantagem em todas essas histórias sem a participação daquele que é perfeito, que fez a goiaba, fez os morangos, fez as flores, fez a vida. Meus amigos, são muitas as informações, é necessário ter vida em nós mesmos para compreender os sinais, assim como o verde das florestas e os verdes de lugares como esse, na Praça Tubal Vilela, mas infelizmente, sejam ricos ou sejam pobres, na lógica esquerdista, se roubarem o seu carro, roube outro carro. São as argumentações deles serem e aceitarem tantos vagabundos como Lula. Se tornou uma ciência de mentir. Mentir, como diz o vagabundo, o que senta na cadeira mais importante do Brasil é um mentiroso, um vagabundo. E por quê? Existem os capitalistas, os burgueses, os que saíram na frente, isso é histórico, o país burro como o nosso, atrasado como o nosso, rico como o nosso, tem uma percepção de grande líder, aquele que dá auxílio. Isso é uma grande vergonha para o nosso querido Brasil. É necessário nós avançarmos, seguir a verdade, pois dentro do pensamento materialista isso nunca funcionou. As medições de Marx em relação a Reagan, até a Adam Smith, na verdade ele só queria roubar um reino, criar uma arquitetura porque era um rebelde. Desenvolveu uma forma de trabalho que trabalhar sem ter aquilo que esse desgraçado Lula não nos deu. Do outro lado tem o Banco Itaú. Comprei um Fiat Uno na época, paguei 3. Fora esses mesmos bandidos de escritórios de advocacias e juntamente com os desembargadores, esse sistema bandido corrupto, capitalizaram o nosso dinheiro. E o materialismo em si, trabalhar muito em si não significa nada. O que significa é nós termos uma mente para não sermos sabotados através de qualquer tipo de vício. É saber lidar com o que nós ganhamos, como diz o próprio Deus, valorizar o suor do nosso próprio rosto. Infelizmente, esses Karl Marx, esses que seguem estas linhas, a ideia do pobrezinho, assim como Marx, deixaram de compreender a emancipação e partiram para as intolerâncias, para as revoluções, e qualquer pessoa no mundo, não importa o sistema que seja adequadamente de direita, de centro, etc., partiu para evolução, e revolução não faz o que o Dr. Enéas queria, que era retificar os erros pela verdade, não através de um Estado que confisca as nossas vidas. E o Estado é sem vida, como diz nosso Senhor Jesus Cristo. O que faz a vida das pessoas é como o sal da terra, é como a luz que brilha, são as nossas ações aqui e agora para a eternidade. Não espere nada, remova as montanhas de lugares. O próprio mestre diz: se vocês se admiram dessas obras que eu faço, não se admirem delas, pois vocês poderão fazer obras muito maiores. Muda Brasil! Quem vota em Lula não tem cérebro, ou tem comprometimento com a morte e com a facilidade, como os filhos de Marx, os filhos da preguiça, que quer simplesmente ser como o diabo, ser um salvador. Jesus disse: a salvação é espírito e verdade e ações concretas. Pare de ajudar o imbecil. Tchau!